Alô pessoal, bem-vindos à nossa aula 3 do módulo 3, o mapa e o território, desse nosso curso Como Pensar como Cientista, o método científico e os limites da ciência. E agora nessa última aula desse módulo, que é extremamente importante para a gente entender a prática da ciência e como aplicar essa ciência no dia a dia, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a metáfora favorita minha da explicação de como realmente a ciência funciona, que é a chamada metáfora do mapa e do território, ok? Então vamos lá. Então vocês estão vendo aí no meu slide dois mapas, né? São os mapas de Roma, uma das minhas cidades favoritas no mundo, talvez a minha cidade favorita no mundo, fora o Rio de Janeiro, claro, né? Eu sempre carioca. E esses dois mapas são muito diferentes, né? Por exemplo, no mapa da direita, você tem um mapa comum, né, que é um mapa em que você vê lá a coisa feita à mão, em que você tem os municípios, você tem as ruas principais, você tem os parques em verde, alguns monumentos, etc. e tal, e é isso. E no outro mapa é um mapa tirado por satélite, em que você tem uma quantidade de detalhes muito, muito maior do que no mapa feito à mão. Então a primeira coisa a notar aqui é a seguinte, que todo mapa é uma representação limitada do que está sendo mapeado. Entendeu? No caso aí a cidade de Roma, mas pode ser qualquer coisa, né? Então, importante entender isso. Mapas nunca são perfeitos. Mapas são representações imperfeitas do que está sendo mapeado, que a gente pode falar da realidade. Então, a ciência, que é o que eu vou explorar agora, é uma espécie de mapa imperfeito da realidade, né? E isso daí nos leva diretamente à questão da percepção de que a ciência é dona da verdade, né? As pessoas pensam muito assim, né? Ah, a ciência é a verdade. Não, a ciência é um mapa da realidade e dentro do que esse mapa oferece, ela está oferecendo uma informação importante, mas essa informação não é completa, ok? Se a gente quer mais detalhes, a gente precisa de um mapa mais detalhado, ok? Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre a diferença de mapas. Então, nesse aqui vocês têm o mapa do Brasil antigo e o mapa do Brasil moderno, ok? Então, as diferenças são óbvias, né? Vocês veem que o mapa antigo tem menos detalhes, os estados são completamente diferentes. Isso significa o quê? Que o Brasil geograficamente mudou? Não, o Brasil geograficamente não mudou, né? Obviamente, os estados mudaram e tal, mas o território do Brasil, fora o desmatamento, a criação das cidades, a expansão das cidades, o território do Brasil não mudou, mas a representação através de um mapa, no caso aí do Brasil, mudou. Por quê? Porque a gente hoje tem uma percepção muito mais apurada, com maior precisão, do que esse mapa está fazendo, que é uma representação do território nacional, né? Então, quanto melhor a nossa visão de mundo, quanto mais precisa a nossa visão de mundo, mais detalhados vão ser os mapas que a gente usa para representar esse mundo. A ciência funciona exatamente dessa forma, né? Que, essencialmente, o que a gente está construindo, né? E a gente falou exatamente dessa ideia, no caso de como funciona o método científico, é que a gente cria modelos, e esses modelos são uma representação da realidade, são um mapa da realidade na ciência, né? Então é fundamental a gente entender que nenhum mapa é perfeito, né? E aliás eu queria fazer um intervalo agora, um intervalo literário, com uma pequena surpresinha, que é a seguinte: um dos meus escritores favoritos é o argentino Jorge Luis Borges. Para mim é um grande gênio. E uma das coisas geniais que o Jorge Luis Borges fazia é que ele representava através da ficção um monte de limites e ilusões da ciência. Então, por exemplo, ele tem um conto dele chamado A Biblioteca de Babel. E no conto A Biblioteca de Babel,
ele fala de uma biblioteca que contém todos os livros que podem e já podem ser e que já foram escritos na história. Então é uma biblioteca que tem tudo que já pode ser escrito, tudo que já foi escrito e tudo que vai poder ser escrito, mas tem todos os tipos de interações possíveis. Então, por exemplo, todos os volumes têm um determinado tamanho, você pode ter um volume que só tem a letra A até o final, e você pode ter lá as obras do Rui Barbosa, ou do Monteiro Lobato, ou de Shakespeare, está tudo lá. E dos livros que ainda não foram escritos, os livros do Marcelo Gleiser, que ele já escreveu e os que ele ainda não escreveu, né? Então, tudo isso faz parte dessa biblioteca de Babel. Então, os bibliotecários dessa biblioteca de Babel têm como função criar uma espécie de fichário, né? Arquivo, com todos os livros que existem nessa biblioteca. Só que eles têm um problemão. E o problemão é o seguinte, é que toda vez que eles acham que eles terminam esse arquivo, eles entendem e colocam lá um grande manual, né, um grande manual onde estão todos os livros, eles entendem que esse manual não contém a si próprio. Aí eles têm que criar um novo manual que contém esse manual. E um outro que contém esse manual. E um outro que contém esse manual. Isso daí é um processo de regressão infinita que pode ser interpretado em ciência de várias formas diferentes. Por exemplo, o problema que a gente já mencionou em outros lugares, chamado problema da primeira causa, né? O que causou o universo? Essa causa aí, ela foi causada por alguma outra coisa? Se foi, tem que ter uma outra causa antes, outra causa antes, outra causa antes, até a gente chegar na conclusão de que essa primeira causa tem que ser não causada, né? Então os caras dessa biblioteca de Babel nunca chegam a completar a biblioteca, porque sempre vai ter um livro que não vai fazer parte dos arquivos todos deles. Então, só um exemplo. Mas, no caso do nosso mapa e do território, o Borges tem um conto de um parágrafo, que é uma espécie de um fragmento de um viajante, né? Então eu vou ler para vocês esse conto, porque é super curto. E o conto é o seguinte: sobre o rigor na ciência. Reparem o nome, pessoal, sobre o rigor na ciência. A gente vai interpretar isso dentro dessa metáfora de mapa e território já. Naquele império, a arte da cartografia alcançou tal perfeição que o mapa de uma única província ocupava uma cidade inteira. E o mapa do império, uma província inteira. Então, olha só, vocês tinham lá o mapa de uma província ocupava uma cidade inteira, ou seja, a província é maior do que a cidade, mas era um mapa grande pra caramba, né? E o mapa do império, que era o todo, ocupava uma província inteira, né? Então, por exemplo, o mapa do estado do Rio de Janeiro ocupava a cidade do Rio de Janeiro inteiro, né? Mas o mapa da região sudeste ocupava o estado do Rio de Janeiro inteiro. Então eram mapas bem detalhados, né? Mas com o tempo, estes mapas desmedidos não bastaram. E os colégios de cartógrafos levantaram um mapa do império que tinha o tamanho do império e coincidia com ele ponto por ponto. Ou seja, os cartógrafos criaram um mapa do império, um mapa, vamos dizer, do Brasil, que tinha o tamanho do Brasil, com todos os detalhes que existiam no Brasil, só que era um mapa gigantesco do tamanho do próprio país. Menos dedicadas ao estudo da cartografia, as gerações seguintes decidiram que esse dilatado mapa era inútil. E não sem impiedade entregaram-no às inclemências do sol e dos invernos. Ou seja, abandonaram o mapa que era do tamanho do império, à inclemência, né, do tempo, né, do meio ambiente. Nos desertos do oeste, perduram despedaçadas ruínas do mapa, habitadas por animais e por mendigos. Em todo o país não há outra relíquia das disciplinas geográficas. Ou seja, a inutilidade de um mapa do tamanho do que está sendo mapeado é óbvia, de tal forma que quando esses cartógrafos chegaram a esse mapa gigante,
O mapa acabou sendo declarado como sendo inútil e foi abandonado e eventualmente ficou perdido, ruínas, né, rasgado, destruído, animais e mendigos habitando partes deles e tal. E ninguém mais quis saber desses mapas. Então, esse parágrafo, moçada, é um parágrafo, essa história vocês podem procurar sobre o rigor da ciência. Ok? Do Jorge Luiz Borges, explica muitas coisas sobre essa relação entre o mapa e o território e por que ele chama isso sobre o rigor da ciência. Porque ele está fazendo uma crítica a essa expectativa que a gente chama de cientifismo, de que a ciência pode obter uma reprodução perfeita da realidade, que seria o mapa com todos os detalhes do império. Não é possível isso, porque a gente constrói modelos, e modelos são sempre representações incompletas. São como os mapas que eu mostrei ali de Roma. Todo mapa traz informação, mas nenhum mapa traz uma informação completa da realidade que está sendo mapeada. Então, quando os cartógrafos, nesse conto aí do Borges, criam um mapa que em princípio é perfeito, ou seja, do tamanho do que está sendo mapeado, esse mapa também se torna inútil. Por quê? Porque quando você vai obter informação de uma coisa que é tão gigantesca que você tem que viajar de um ponto a outro do mapa para saber o que esse mapa está dizendo. Nunca. Né? Um mapa é um resumo da realidade. Retrata uma parte da realidade. Tem uma missão limitada, tem um objetivo limitado. Da mesma forma com modelos científicos, né? Todo modelo científico tem uma missão limitada, que é o que ele quer explicar. Toda teoria tem uma missão limitada, que é o que a teoria se propõe a explicar. Então, a teoria da gravidade universal do Newton, voltando a esse exemplo, né, é uma teoria que explica muito bem as órbitas dos planetas em torno do Sol, as órbitas dos cometas, os fenômenos das marés, a forma não perfeitamente esférica da Terra, a chamada precessão dos equinócios, como que as coisas caem. Tudo isso é explicado de uma forma muito brilhante e simplificada por esse mapa da realidade gravitacional que é a teoria universal da gravitação do Newton. Mas, se você começa a fazer perguntas além da capacidade desse mapa, esse mapa não vai te dizer nada ou vai te dar uma resposta errada, né? Então, é muito importante entender isso, que todo mapa tem uma missão e você tem que interpretar os objetivos desse mapa dentro da sua capacidade de explanação dos fenômenos, né? Então, se você quer ir, vamos dizer, de São Paulo a Santos, você pega lá, vamos dizer, antes da época do GPS, se bem que o GPS, de uma certa forma, também é um mapeamento da realidade, né? Que está te dando a direção das coisas, que tem uma precisão. Né? Então, dentro de um certo limite, você não pode ter uma localização tão perfeita assim de onde você está, porque o mapeamento por GPS também é limitado. Né? E, aliás, pessoal, para chegar à quantidade, à precisão do GPS hoje em dia, você tem 24 satélites girando em torno da Terra, em órbitas síncronas, né? Quer dizer, eles estão girando junto com a Terra, e essa interpolação, essa triangulação é feita de uma forma incrivelmente sofisticada. A gente pouco se dá conta da quantidade de ciência e tecnologia que vai para a gente olhar lá no nosso GPS e entender que a gente tem que virar à direita aqui na Rua Augusta, entendeu? É uma coisa assim absolutamente incrível o que entra nesse processo, inclusive correções usando as teorias da relatividade especial e geral do Einstein para poder aumentar a precisão desse mapeamento da realidade por GPS. Mas mesmo assim, a gente nunca chega à perfeição. Então eu queria terminar esse módulo 3 falando de duas palavras aqui que a gente usa muito em ciência, em filosofia da ciência, que é ontologia e epistemologia. Okay? A ontologia, essencialmente, é a maneira como a gente tenta entender do que o mundo é feito, quais são os componentes fundamentais do mundo. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala da ontologia da matéria, a gente fala a matéria é feita
de partículas elementares, né? Então repare que quando a gente olha para a história da física, a resposta sobre a ontologia, qual é a composição, a ontologia do mundo, muda. Porque, por exemplo, na Grécia Antiga, lá com os pré-socráticos, eram os átomos. Né? Antes dos pré-socráticos atomistas, tinha lá o Tales, que falava que tudo era água. Essa era uma ontologia da matéria. Os átomos era uma ontologia. Então, falava os átomos e o vazio. É a ontologia da matéria dos pré-socráticos. Né? Aí a gente avança e fala da luz como sendo uma onda. Então você tem um novo tipo de ontologia em que você tem processos naturais que são ondas e não partículas, não átomos, né? E você tem, então, na física quântica uma dualidade partícula-onda. Para quem não sabe isso, consulta lá no Física para Poetas, no nosso curso no YouTube. Então, a ontologia depende do mapeamento da realidade, depende de como a gente olha para a realidade e constrói os nossos mapas. Ela está sempre em fluxo. Então, a epistemologia, por outro lado, é como a gente recolhe conhecimento sobre a realidade. Né? A ideia de que como que a gente olha para o mundo e como que essa informação sobre o mundo nos permite criar mapeamentos da realidade. Então, para mim, pessoalmente, isso é uma visão filosófica minha, a epistemologia precede a ontologia. Por quê? Porque a gente só pode fazer alguma afirmação sobre o que compõe o mundo, qual é o arcabouço material, conceitual do mundo, quando a gente olha para o mundo e tem uma consequência que vem dessas observações que permite a gente falar: o mundo é feito de átomos, o mundo é feito de quarks, que são as partículas dentro dos prótons e dos nêutrons. O mundo é feito de matéria escura, de energia escura, que são essas coisas misteriosas que existem no universo, que a gente nem sabe o que são ainda, né? A gente não tem a menor ideia. Ou seja, a nossa ontologia depende do nosso olhar para o mundo. E o nosso olhar para o mundo depende dos nossos instrumentos, da precisão dos nossos instrumentos, depende de como a gente mapeia a nossa realidade, sabendo que existe um território lá, que seria, vamos dizer, a estrutura mais fundamental da realidade, mas que esse território, em todos os seus detalhes, nunca vai ser diretamente acessível a gente, porque o nosso olhar para o mundo é necessariamente um olhar incompleto. Da mesma forma que os mapas lá dos contos de Jorge Luiz Borges e os mapas nossos são necessariamente incompletos. Então a ciência é esse olhar para o mundo extremamente poderoso, como a gente estudou e analisou na aula 2, mas sempre com a humildade de aceitar que esse nosso olhar para o mundo, por ser uma criação nossa, por depender de como nós olhamos para o mundo através dos nossos instrumentos, através das nossas hipóteses, através das teorias e modelos que a gente pode construir com esses instrumentos e hipóteses, sempre os nossos mapas da realidade vão ser incompletos. E é inútil tentar criar um mapa tão grande quanto o nosso território, porque a gente nunca vai entender e olhar para todos os detalhes desse nosso território. Então, o estudo da ciência, que é extremamente poderoso e que nos dá essas ferramentas absolutamente essenciais para como olhar para o mundo, como olhar para a nossa vida, como pensar sobre a informação que a gente recebe no dia a dia, também nos ensina a ser humildes. Nós precisamos ser humildes e entender que nosso conhecimento, que o que a gente sabe, que as nossas opiniões são todas limitadas, são todas contingentes à nossa visão de mundo. Ok, pessoal? Então, entendam isso e levem esse tipo de conhecimento para a vida de vocês, né? Ninguém é dono da verdade. Todo mundo tem direito a uma opinião. Todo mundo deveria ter a capacidade e a possibilidade de trocar ideias com pessoas, mesmo que sejam pessoas com quem a gente esteja discordando. A gente pode dividir o nosso mapa com outros viajantes do conhecimento e tentar interpretar o mundo de uma forma cada vez melhor, mas nunca de uma forma final. Que, aliás, vão ser os temas que a gente vai analisar nos próximos 2 módulos desse curso. Até lá, eu me despeço com um grande abraço e espero que vocês estejam gostando. Até daqui a pouco.